Boa tarde a todos. A nossa primeira tentativa de gravar um pouquinho da matéria para vocês online, para a gente não ficar tanto tempo sem se ver, apesar de que ainda não há uma certeza de quanto tempo vai ser esse afastamento, né? Mas a gente não precisa ficar sem se falar totalmente. Já postei um exercício que vocês podem começar a resolver, referente a princípios e um pouquinho do que a gente vai rever, que eu comecei no fim da nossa última aula, norma processual no tempo e no espaço, mas não deu tempo de terminar, eu recordo disso. E qual é a orientação a priori que nós temos, né? Como não há uma data final de até quando vai o afastamento, é evitar adentrar em muita matéria nova. Até porque, mesmo que a gente vê aqui de forma online, a gente vai rever com vocês. Porque uma coisa é eu estar falando aqui sozinha, né? E outra coisa é vocês estarem em sala, a turma de vocês com uma turma muito participativa, que os alunos se manifestam, tiram dúvidas. E aqui eu vou estar falando sozinha, tá falando para mim. E até, às vezes, a gente deixa de tirar uma dúvida que é pertinente naquele momento e que engrandece a matéria. Mas, enfim, nós vamos conseguir rever isso ao vivo ainda, né? E aí, como eu disse, retomando norma processual no tempo e no espaço. Nós chegamos a conversar ainda em sala que o processo, ele é regido por normas diferentes das normas que regem o chamado direito material. Aqui nós estamos no direito processual. Lá no direito material, que é aquele direito que regula as relações civis, as relações trabalhistas, quem é empregado, quem é empregador, quem é pessoa natural, quem é pessoa jurídica, a partir de quando começa a personalidade, quando a personalidade se encerra, quem é ausente, quem é considerado como comoriência ou morte presumida, tudo aquilo está lá no direito material. E as regras do direito material são diferenciadas em relação ao tempo e ao espaço das normas de direito processual. Porque aqui o que o direito processual regula é o encaminhamento de um processo. E o processo é para ele ter um início e um fim, preferencialmente breve, que não seja muito longo. Lembrando lá do princípio da duração razoável do processo. Então, quando a gente inicia um processo, pode ser que estivesse em vigor uma norma X que dava uma regulamentação X. E no meio desse processo entra em vigor uma outra norma que já modifica a regulamentação de um ato processual. E aí, aquele ato que foi praticado com a vigência da norma anterior, tem que ser novamente praticado para se adequar à atual norma vigente? A gente vai ver que não. Isso eu acho que a gente já começou a falar lá na aula que nós vimos em sala. O ato que já foi praticado fica lá resguardado. O processo ele caminha preferencialmente para frente. Não é para haver situações que fiquem fazendo com que aquele processo volte. Excepcionalmente tem nulidades processuais, que vocês vão ver mais à frente. O processo ele sempre tenta caminhar para frente para cumprir com o objetivo final do processo, que é a decisão a uma das partes, né? E aqui a norma processual. Vou adentrando no slide, né? Norma processual. A norma jurídica processual tem eficácia limitada dentro do tempo e do espaço. Aplica-se dentro de dado território e por um determinado período de tempo. Lá no artigo 13 do CPC, que eu acho que nós chegamos a ver, está a definição da aplicação da jurisdição civil. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas disposições específicas que venham a ser previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. É alergia, tá? Eficácia da norma processual no espaço. Critério que nós adotamos aqui no Brasil é o chamado critério da territorialidade. Qual é a vigência da nossa norma processual? Quais são os processos que são regidos pela nossa norma processual? Aqui, eminentemente, o CPC, que segue as regras que são dadas lá na Constituição. O Brasil vai poder reger as relações que são, obviamente, ocorridas